aprofundando, trazendo ainda os detalhes desse discurso de Donald Trump e desse dia tão histórico e importante. Mas é que daqui a pouquinho o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Egito, eles vão comandar aí uma cúpula internacional para dar sequência ao acordo de paz em Gaza. A reunião será realizada em território egípcio com o objetivo de mediar aí o conflito entre Israel e Hamas. A proposta é reunir governos e entidades internacionais relevantes para discutir trégua, liberação de reféns, ajuda humanitária e reconstrução da faixa de Gaza. A cúpula também deverá aí abordar mecanismos de verificação e garantias de segurança. Na pauta estão temas sensíveis como cessar-fogo, retorno de populações deslocadas, acesso a serviços básicos e supervisão internacional para evitar novas escaladas. Agora nós vamos falar com o internacionalista Pedro Martins. Pedro, bom dia para você. Muito obrigado por nos atender neste dia tão importante e histórico. Eu já começo perguntando, Pedro, o que vai acontecer daqui para frente, né? O nosso olhar aí para o futuro. É justamente o decorrer do plano. Parece uma resposta um pouco até autoevidente, mas a gente está falando de acordo de paz, de um cessar-fogo que já foi tentado antes, pelo menos 2 vezes, e que não teve muito sucesso. Então, muitos nós, especialistas, a gente está um pouco com um certo ceticismo, para não dizer um certo otimismo cauteloso. Porque a gente já teve, inclusive no início desse ano, um cessar-fogo negociado, uma troca de reféns, de lado a lado, né? Troca de reféns por prisioneiros palestinos. Então, nós temos toda essa cautela em analisar os próximos dias. Até porque existem pontos do acordo de paz proposto por Donald Trump que ainda estão sendo discutidos e que não é aceito totalmente pelas duas partes. Por exemplo, o porta-voz do Hamas chegou a aceitar o cessar-fogo, obviamente, já teve a troca de alguns dos reféns que ainda estavam em poder do Hamas, mas ele criticou e ele rejeitou a ideia do Tony Blair ser envolvido nesse comitê de paz, que o Trump ele comenta no discurso. Então ainda vai ter um longo processo de negociação que não vai terminar no Egito, vai começar no Egito, mas não vai terminar ali, ou pelo menos nessa cúpula no Egito. Então a gente ainda tem um longo caminho ainda para uma paz duradoura. Fora que o acordo de paz ele é para Gaza. Ainda há muito que se discutir com relação à Cisjordânia, justamente com a questão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Então ainda tem muito caminho para ser percorrido, mas é um bom sinal que alguns passos já estejam dados nessa direção. Do Egito nesse momento, né, para esse acordo, já que Donald Trump já vai para lá ainda hoje para poder finalizar esse acordo. Qual é, né, a importância do Egito em estar sediando e também coliderar esse evento ao lado dos Estados Unidos? Bom, Marília, o Egito ele tem uma posição muito específica e muito sui generis nesse teatro da guerra entre Israel e Palestina, ou melhor, entre Israel e Hamas, porque o Egito ele tem um histórico de ser um ator muito relevante geopoliticamente no Oriente Médio, isso desde os anos 50, com o Gamal Abdel Nasser, com a crise de Suez, mas também foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel nos acordos de Camp David em 78, e também, por incrível que pareça, o Hamas ele nasce de um grupo egípcio, a Irmandade Muçulmana. O Hamas ele é uma dissidência da Irmandade Muçulmana que já atuava na faixa de Gaza nos anos 40, 50. Então o Egito ele tem uma posição muito atípica de que é um país que ele tem relações históricas, ainda que nem sempre pacíficas, com todos os atores envolvidos. O Egito ele sempre teve uma relação boa nas últimas décadas para cá, principalmente no governo de Hosni Mubarak, antes da Primavera Árabe, com os Estados Unidos. Eles, inclusive, Egito e Estados Unidos tinham, inclusive, um acordo de assistência militar, e aí foi interrompido em 2013 com a ascensão do Mohamed Morsi. Também é o primeiro país árabe do norte do norte da África a reconhecer Israel por causa do acordo de Camp David, e ainda tem uma questão histórica que liga o país ao Hamas, porque o Hamas, como eu disse, nasceu de uma dissidência da Irmandade Muçulmana, que por sua vez é um grupo político, que depois foi considerado uma organização terrorista pelo governo egípcio,
também é um vínculo também com o governo do Hamas, então com o grupo terrorista Hamas. Então ele tem essa posição muito típica de ter relações sólidas com todas as partes envolvidas. A colega Rafaela Ramos, ela quer fazer também uma pergunta para você. Muito bom dia, Pedro. Obrigada por participar aqui com a gente. A gente tem discutido bastante sobre o governo da Palestina, né? Que neste momento, e já há um tempo, é governado pelo Hamas. Agora, das ideias desse cessar-fogo, desse acordo de paz, é que o Hamas deixe de governar a faixa de Gaza e que ela seja governada por outras pessoas, né, outros órgãos, enfim, e que nenhum membro do Hamas possa ser colocado em nenhuma parte desse governo. Você acha que os Estados Unidos vai ter uma opinião muito forte nessa decisão de quem vai governar a faixa de Gaza? Bom, começando pelo começo, o governo da Palestina, que a gente entende como Estado da Palestina, ele também tem uma situação muito atípica, porque a Palestina, o Estado, que o governo do Brasil e mais de uma centena de países no mundo reconhece, ele é composto pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza, mas na prática, a Cisjordânia é governada pela Autoridade Palestina, que é o governo internacionalmente reconhecido, mas o Hamas, ele governa quase que isoladamente Gaza. No início, até 2007, o Hamas e a Autoridade Palestina governavam de forma conjunta, mas em 2007, depois de uma guerra civil, o Hamas expulsa a Autoridade Palestina da faixa de Gaza, passando a governar a faixa de Gaza em si, mas não a totalidade do território palestino. Você tem essa divisão de poder, de facto, no território do Estado da Palestina, como a gente reconhece hoje. E respondendo mais diretamente a sua pergunta, esse é um grande ponto, porque muitos países, tanto Israel quanto países do Golfo, quanto os Estados Unidos, eles querem justamente essa retirada do poder do Hamas. Mas o Hamas ele não quer abrir mão de ser uma voz ativa no governo da Palestina. No caso, o governo reunificado, né, da Palestina. E esse é um ponto de tensão. Esse é um ponto que vai ser muito intensamente discutido nessa cúpula do Egito. Então, você tem uma dificuldade muito grande. O Hamas ele aceita desmilitarizar, já aceita depor as armas, aceita se tornar um grupo político, religioso, mas não necessariamente um grupo armado, mas ele quer ter voz no governo da Palestina, ele quer ter voz no novo governo que vai ter o que o Trump ele chama de Nova Gaza, né? New Gaza. E esse é um ponto de discussão, porque o Hamas ele aceita discutir dessa desmilitarização, mas não aceita perder totalmente a voz. Israel e os Estados Unidos eles querem que os termos propostos pelo governo americano, eles querem que os membros da Hamas eles não tenham voz no governo, embora eles ofereçam como contrapartida uma anistia e também o direito dos membros do Hamas saírem da faixa de Gaza. E alguns países do Golfo Pérsico, né, principalmente aquelas petromonarquias que fazem fronteira com a Arábia Saudita, eles também querem essa desmilitarização e desmobilização do Hamas, mas entre eles discordam com relação ao prazo. Alguns países querem que eles façam isso de forma imediata, outras aceitam que isso seja uma coisa um pouco mais gradual. Eu diria que esse é um dos principais, se não o principal ponto a ser discutido na cúpula que vai ser realizada no Egito hoje. Perguntar sobre o papel dos Estados Unidos, né? Que nós tivemos aí Donald Trump, ele que veio à frente. Muitos falam que foi um plano político, né? Sobre cessar fogo lá em Gaza. A gente vê também ele no discurso, ele dando algumas cutucadas em Joe Biden, que tentou fazer aí ter o encerramento, nem que fosse um cessar-fogo, mas sem êxito. E ele veio aí, conseguiu trazer esse cessar-fogo. Qual é a importância do papel ali dos Estados Unidos e principalmente, né, nessa gestão de Donald Trump? Bom, os Estados Unidos eles sempre foram um dos grandes atores na questão israelo-palestina, não só no mundo, mas especificamente na questão israelo-palestina, por um motivo muito simples. O governo dos Estados Unidos, desde a época dos acordos de Camp David, a gente está falando de mais de 40 anos atrás, ele se apresenta como o que eles chamam de honest broker, que é o intermediador honesto ou o mediador honesto. O argumento dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, sobre sucessivas administrações é de que o governo americano ele tem uma comunidade árabe muito grande
uma comunidade árabe americana de aproximadamente 5 milhões de pessoas, e também tem uma comunidade judaica muito grande, também de igual tamanho, de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Então, ele se apresentava como um mediador honesto pelo fato de que ele não estaria atendendo para nenhum dos lados. O problema é que as crises que aconteceram mais recentes, principalmente no governo do Joe Biden, eles aconteceram muito perto da campanha eleitoral. Isso numa campanha eleitoral extremamente acirrada para o Joe Biden. Mesmo quando você teve a troca do Joe Biden pela Kamala, ainda assim foi uma eleição muito apertada. Apesar do Trump ter ganhado por uma grande vantagem no colégio eleitoral, no voto popular foi uma diferença muito pequena. Então, para o governo democrata, era muito difícil ele pressionar o governo de Israel para tomar qualquer medida sem que isso incorresse na perda de votos. Então, isso atrapalhou muito o governo de Joe Biden, tanto o Joe Biden quanto a Kamala Harris, e como o Donald Trump ele já herda essa situação no ponto de que, numa situação em que a pressão internacional sobre Israel está muito grande, ele consegue, até mesmo pelo jeito dele mais duro de negociar, pressionar por um acordo. Então, você tem um papel histórico dos Estados Unidos de tentar negociar essas questões. Os acordos de Oslo também teve, dos anos 90, também teve uma grande atuação dos Estados Unidos. Na tentativa do acordo de paz do início desse ano, você também teve uma grande atuação do governo americano, mas você teve uma certa facilidade, entre muitas aspas, para o governo Trump, porque, primeiro, essa crise já estava num ponto que a pressão internacional sobre Israel estava muito grande, então Israel também estava numa posição de ter que negociar um cessar-fogo, porque a pressão internacional e doméstica sobre o governo estava muito grande, e também porque ele herda essa guerra, esse conflito, no momento que você não tem ainda a pressão da campanha eleitoral, o que aconteceu com o próprio Joe Biden com a Kamala Harris. Então ele tem essa vantagem, entre muitas aspas, cronológica, e de um contexto que permitia a ele pressionar o governo de Israel com mais sucesso, né? Com um grau maior de sucesso do que outras administrações. Entendi. A Rafaela vai fazer mais uma pergunta, Pedro, para você. A gente vai sugar todas as suas informações, porque a gente precisa, de fato, entender, né, o passo a passo, como é que vai funcionar e o porquê que hoje é tão importante, historicamente, falando sobre esse conflito entre Israel e Hamas. Rafa? Pedro, uma última pergunta minha aqui. A gente está numa situação meio toma lá da cá, né? Então, o Hamas topou devolver esses reféns, né? Libertar esses reféns de volta para Israel, mas, em contrapartida, também exigiu a libertação de 2.000 prisioneiros palestinos que estavam no poder de Israel, né? Durante esses 2 anos aí de conflitos e etc. Existe alguma possibilidade, né? Claro que é um número muito maior, o número de 2.000 prisioneiros para 20 reféns, né? Existe alguma possibilidade, na sua visão, desse acordo entre os dois não dar certo, principalmente agora que o Hamas já libertou todos os reféns que estão vivos? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, ou a grande pergunta não de 1 milhão, mas seria o equivalente à Mega Sena da virada, porque a gente não sabe. Negociações assim, elas dependem do que a gente chama em relações internacionais de jogo de 2 níveis. E por que eu falo jogos de 2 níveis? O Hamas está negociando com Israel, então você tem um nível. Mas o Hamas, ele não é um bloco monolítico. Ele tem dissidências, ele tem outros grupos, ele tem lideranças, tem disputas de poder interna. Então, da forma como essa organização do Hamas internamente vai enxergar esse acordo, é também um nível, assim como a forma como os outros membros do governo israelense vai enxergar esse acordo, também é um outro nível. Então, por isso que a gente chama de 2 níveis, né? O nível em que Hamas e Israel negociam entre si, e o segundo nível em que são as dinâmicas internas de cada um envolvido. E essa é a grande pergunta, porque o Hamas ele tem mais incentivos para cumprir a parte dele do plano, porque toda a liderança do Hamas foi assassinada, foi morta durante essa guerra. Ele perdeu milhares de soldados, ele perdeu milhares de capacidades, ele perdeu muita infraestrutura. Ele literalmente foi, não desorganizado, mas ele teve pesadas baixas durante esse conflito. Então ele não tem condições de
de sustentar um conflito, então a opção deles é ou é isso ou é nada, porque eles estão completamente desmobilizados. Então ele tem mais incentivos. E por outro lado, o governo de Israel ele também tem ele tem uma posição mista, porque por um lado ele tem um incentivo sim de fazer o acordo durar. Primeiro porque a pressão internacional em cima do governo de Israel está altíssima. Vide as cenas que a gente teve na Assembleia Geral da ONU, quando dezenas de delegações abandonaram o plenário da ONU quando o Netanyahu ele discursou. Isso, na linguagem diplomática, é muito grave. Isso é muito um sinal de descontentamento muito grave. Você também teve, além desse âmbito multilateral, você também teve a deterioração das relações internacionais de Israel na escala global, não só com o Brasil, mas muitos países europeus eles começaram a rever essa postura que tinha com o governo de Israel. Então, ele tem essa pressão internacional para fazer valer o acordo, porque a pressão internacional está muito grande em cima do governo israelense. Vamos combinar, além disso, né, vamos lembrar que Netanyahu tem um mandado de prisão expedido contra ele. Então, isso também é um elemento de pressão internacional muito grande. Por outro lado, você também tinha, antes da tragédia do 7 de outubro, você tinha uma crise política em Israel muito grande. E a crise de política ela vai para o segundo plano com a tragédia do 7 de outubro e com a guerra subsequente. Então, se o acordo ele durar, todos esses problemas que foram colocados em segundo plano na sociedade israelense podem vir à tona. Isso pode ser uma situação muito delicada para o Netanyahu, porque não faz pouco tempo que Netanyahu ele sobreviveu ao voto de desconfiança, parênteses, do voto de parlamentarismo equivalente ao nosso... Não é exatamente, politicamente o efeito é o mesmo. Nas regras, né, são regimes diferentes, então, portanto, regras diferentes, mas politicamente o efeito é o mesmo. Então você tem esse outro lado do governo de Israel, que você já tinha uma crise política, essa crise política está latente, e com o sucesso do acordo de paz, essa crise política, ao que tudo indica, vai voltar com tudo na sociedade israelense. Então, você tem alguns elementos aí de incerteza com relação à durabilidade desse acordo. Mas, como eu comentei na minha primeira resposta, a gente está cautelosamente otimista de que dessa vez, muito provavelmente, o acordo vai durar um pouco mais do que os outros. Pedro, eu gostaria de fazer uma última pergunta para a gente poder encerrar. É claro, né, que esse tema ele será discutido ao longo do dia, mas eu queria ver com você porque o Donald Trump, ele antes de embarcar para Israel, ele falou que ali teria encerrado a guerra. Só que muitos dizem que ali é um cessar-fogo. A gente pode enxergar com otimismo esse fim da guerra entre o Hamas e Israel, mesmo sabendo, né, que é um histórico muito longo, né, de conflito, são muitos anos de conflito. A gente teve esse mais recente que teve a entrega desses reféns nesta segunda-feira, mas ele começou lá no dia 7 de outubro de 2023. A gente pode olhar com otimismo e ter aí... tentar acolher com certeza que é o fim do conflito? Bom, o cessar-fogo, ele interrompe o conflito, né, provisoriamente, mas ele não encerra o conflito de forma definitiva. Tanto é que você está tendo uma cúpula de paz. E sim, a gente tem um histórico de acordos de paz, não só com o Hamas, do Hamas com Israel, mas entre Israel e Palestina, de décadas que tiveram vida curta, ou uma vida um pouco mais curta do que a gente esperava, inclusive os acordos de Oslo, próprios acordos de Madrid, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas eu acho que dessa vez a gente tem alguns elementos que permitem um pouco mais de otimismo, que é o fato de que você tem mais atores interessados no tema, mais atores envolvidos nessa negociação. Você tem do lado por exemplo, do Ocidente, você tem 3 dos 5 membros permanentes da ONU. Você tem o Emmanuel Macron indo nessa conferência, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Steinmeier, você tem o próprio Donald Trump participando, e você também tem a participação de vários atores regionais, como o próprio Egito, como o Catar. Você também teve uma participação muito grande da Turquia também nesse processo, em vários momentos. Então, o fato de que você tem mais atores se envolvendo, principalmente atores de peso, tanto global quanto regional, isso acaba dando um pouco mais de otimismo. Quanto mais gente envolvida, mais as chances de você ter um acordo que realmente seja um acordo que todos aceitem.
e um acordo que ele seja o melhor possível dadas as condições e quando em termos de acordo, quando você tem um acordo que é o melhor possível dadas as condições, você tem uma durabilidade maior do que um acordo imposto, um acordo muito frágil que dependa de um contexto específico das lideranças momentâneos. Então, a gente tem um pouco mais de motivo de ter um pouco mais de cautela, pelo simples fato de que você tem mais atores olhando para a questão entre Israel e Palestina, e especificamente entre Hamas e Israel. Gostaria de agradecer ao Pedro Martins, internacionalista, que trouxe mais detalhes para a gente. Nós estamos aqui com a programação desde as 5 da manhã, onde nós trouxemos a liberação dos reféns. A princípio foram 7, depois mais 13. Tivemos aí a liberação de 20 reféns pelo Hamas. E agora toda essa estratégia para poder finalizar essa guerra ela vai continuar. Pedro, muito obrigado. O Acorda Metrópolis está de portas abertas. A gente vai continuar ainda nesse tema e espero encontrá-lo aqui novamente. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Eu agradeço a oportunidade. É isso. E vocês